Olá, começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e da FAEPA. No dia 1º de outubro é Dia Internacional do Idoso. Este é o assunto de hoje com o médico geriatra Paulo Formighieri, médico do Hospital das Clínicas. No Brasil, existem hoje cerca de 12,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A estimativa é que em 2030, daqui a 14 anos, esse número salte para mais de 60 milhões. Como será o atendimento ao idoso na saúde? Como está sendo hoje no Brasil o atendimento a essas pessoas? Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem. Qual é a avaliação que o senhor faz do atendimento às pessoas com mais de 60 anos em todo o Brasil? O envelhecimento é uma realidade relativamente nova, então a grande parte dos serviços não está preparada nem direcionada para esse atendimento. Então, apesar de se perceber uma demanda cada vez maior, principalmente no controle de doenças crônicas e nas internações hospitalares ou demandas de alta complexidade, cirúrgicas ou não, as pessoas ainda tendem a tratar como um adulto, vamos dizer assim, habitual ou normal. Normal no sentido de sem ter peculiaridades. Então, ainda, apesar de se impor com muita força a presença do idoso na demanda de saúde, os serviços estão começando ainda a entender que há necessidade de se atender com peculiaridades próprias. Ribeirão Preto tem, agora em 2016, algo em torno de 45 mil pessoas com mais de 60 anos. Se fizermos a mesma projeção para o aspecto nacional, teremos 60, 65 mil daqui a 30 anos. Hoje, como é que é o atendimento em Ribeirão? Ribeirão, como é um polo de saúde e tem toda a estrutura do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e Faculdade de Enfermagem, Farmácia, enfim, é um polo também de desenvolvimento de ciência, existe uma certa vanguarda regional, tanto que é um polo de atração até bem ampliado para a saúde. Então, os serviços de geriatria ou gerontologia já têm um histórico um pouco maior, talvez aí de maneira mais estruturada, já em torno de 15 anos, algumas coisas até um pouquinho mais. Então, existem algumas alternativas, talvez em melhores condições do ponto de vista secundário e terciário. A atenção primária ainda carece de projetos, apesar de que existem já esforços conhecidos da prefeitura de um tempo não tão longínquo, mas de um tempo de 5 anos ou talvez uns 8 anos para cá, alguns projetos específicos. Então, ainda estamos numa condição de privilégio, vamos dizer assim, pela presença das universidades e uma certa vanguarda. Mas essa percepção da necessidade de fortalecer essas estruturas, de fato, começou a acontecer, talvez bem mais recentemente, no máximo em torno de 3 a 5 anos, onde as portas começaram a se abrir para que os serviços fossem ampliados e adequados. Então, há uma vanguarda, um histórico mais longo, mas mudanças mais significativas bem mais recentes. O Hospital das Clínicas conseguiu recentemente um selo do idoso. São 3 fases, já ultrapassou a primeira fase, está buscando implementar processos internos para ter atingir a segunda fase do selo do idoso. Qual a importância do hospital participar e buscar esse selo? Do ponto de vista institucional, é sempre interessante um reconhecimento. Acho que o reconhecimento de excelências pela universidade pública, dentro do conceito da universidade, é talvez uma grande meta. Do ponto de vista dos próprios serviços de geriatria e gerontologia, é uma grande oportunidade, porque o serviço em si existe, o potencial existe, mas é difícil se conseguir o espaço. Então, você junta o interesse institucional, governamental, com a possibilidade de um corpo funcional que tem condição potencial para executar isso. O Hospital das Clínicas, querendo buscar esse selo do idoso, criou o programa Quem se Cuida Tem Futuro. Aliás, o slogan é do próprio Dr. Paulo Formighieri, que participa da comissão que cuida deste avanço que o hospital está dando no atendimento à terceira idade. Dr. Paulo, o que é que busca o selo do idoso e como é que saiu essa ideia do Quem se Cuida Tem Futuro? O selo é uma iniciativa, talvez dentro de um princípio maior, que o Hospital Amigo do Idoso, de uma maneira geral, é o programa governamental. Dentro disso, das propostas é Hospitais Amigos dos Idosos. Então, são preocupações ou atitudes realizadas dentro dos serviços para que tenha um atendimento mais personalizado e adequado para os idosos. O Hospital das Clínicas aderiu ao programa, vem buscando e vem trabalhando
para conseguir cumprir todas as etapas, para construir dentro do hospital espaços, procedimentos, modos de atenção específicos para um acolhimento melhor dessa população e aos familiares e cuidadores. Dentro desse cronograma de atividades, e até para a gente poder criar um ambiente ou uma sensibilização dos servidores e do público, foi proposto dentro do mês de setembro, que é um mês emblemático para o idoso, encerrando com o dia 1º de outubro, considerado o Dia Internacional do Idoso, uma campanha de mobilização e sensibilização. E a proposta do tema Quem se cuida tem futuro tem duas grandes vertentes. A primeira é a ideia de que é importante o indivíduo assumir o seu cuidado e a responsabilidade sobre a sua saúde. Ele é o ator principal. E o segundo é trazer a ideia de que hoje a gente não pode mais falar simplesmente do presente do envelhecimento ou no curto prazo. O envelhecimento é algo hoje que é do futuro. Não é só do futuro do Brasil ou do mundo de uma maneira geral, mas do indivíduo. Uma perspectiva de vida bastante alongada. Então, ele precisa incutir a ideia, a gente precisa incutir a ideia do serviço de maneira geral, que é importante o indivíduo e as sociedades, as instituições, cuidarem pensando no futuro desses indivíduos e no futuro de todos nós, né? A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando nos últimos anos. A última em que vi a pesquisa era 73 homens, 76 mulheres. O idoso no Brasil, ele envelhece com qualidade? As mesmas pesquisas que avaliam a extensão em anos de vida, diversas delas também avaliam a extensão, o aumento ou a ampliação dos anos de vida sem doença, ou de vida funcional, ou de vida com qualidade de vida, apesar desse conceito de qualidade ser um pouco mais complexo. E já, dependendo do método de avaliação, mas se mostra que a cada, em média, 1 ano de ganho de vida a mais na expectativa de vida, se ganha em torno de 4 meses a mais nesse 1 ano de vida livre de doenças ou com qualidade. É claro que o conceito é um pouco mais amplo do que isso. Mas a ideia a resposta seria sim, existe não só uma extensão em ganho de qualidade de vida, mas também uma extensão em ganho de qualidade de vida livre de doença. Só que se você fizer a moeda inversa, você a cada 1 ano de expectativa de vida a mais, são 6 meses a mais nesse 1 ano com algum grau de comprometimento ou disfunção. Então, você pode olhar de maneira positiva ou de maneira quase 50%, né? 60-40%. O copo de água está cheio ou está meio... Exato. Né? Então, assim, está quase cheio ou está quase vazio. Existem essas duas maneiras de olhar. Mas existe, aumenta a expectativa, existe também a ampliação da expectativa de vida com qualidade. Então, você imagina, a expectativa subiu de, vamos colocar um número imaginário, 70 para 80. Então, você vai ter, nesses 10 anos, pelo menos 4 anos a mais. Então, de 70 para 74 anos, talvez são 4 anos a mais com qualidade de vida entre 10. Ótimo, né? Mas ali são mais 6 que você vai ter que ter uma estrutura própria, familiar, institucional, governamental, para acolher e dar atenção a essa situação. O senhor falou de estrutura familiar. Pela experiência que o senhor tem no atendimento do Hospital das Clínicas, as famílias estão preparadas para ter o idoso dentro de casa? Isso sempre é muito individual, né? Se a gente tentar olhar bem num cenário geral, o que a gente tem percebido sistematicamente? O tamanho das famílias diminui. Se você tem menos pessoas, você tem menos pessoas disponíveis e uma sobrecarga maior individual. Então, a situação de cuidado em termos de disponibilidade parece que está cada vez menor, essa é a sensação que a gente tem. E as pessoas, por outro lado, têm buscado bastante, têm procurado muitos recursos fora do domicílio, ou até mesmo a presença de um cuidador, ou instituições, ou centros-dias, enfim. Então, ao mesmo tempo que você tem um número menor de pessoas disponíveis, há aparentemente uma preocupação maior em tentar, com o pouco que tem, dar assistência. É claro que em determinadas situações, ao contrário, você tem com frequência abandonos, mas não é vamos dizer assim, tudo perdido. A gente vê situações individualmente, mas também uma certa tendência as pessoas a se preocuparem em prover as situações de cuidado para esses idosos. Recorrendo de novo à sua experiência no atendimento no Hospital das Clínicas,
Além da reclamação da doença em si que o levou ou a levou para dentro do hospital, a sua experiência recebe que tipo de reclamação? Quais são as principais reclamações, exceto a doença? Então, existia um perfil de ciclo de vida em que, em geral, a pessoa tinha desenvolvimento inicial, infância e a parte de formação, seja técnica ou, enfim, formação de educação, e depois um ciclo de trabalho que vinha até quase o limite da condição de vida do indivíduo. Então, enquanto o indivíduo está trabalhando, o foco dele é o trabalho, enfim, e você tinha um período chamado posteriormente de aposentadoria, muito curto, entre trabalhou, adoeceu, não consegue mais trabalhar, pouco tempo depois ele morria, ele ou ela, né? Esse perfil se estendeu, então você começa a ter o período de trabalho mantendo mais ou menos o mesmo tempo, para algumas sociedades mais ou menos, mas o tempo de aposentadoria se estendendo, mas um tempo ainda nessa fase de transição, um tempo de muita dificuldade. A pessoa parava de trabalhar exclusivamente porque não tinha condições de continuar, mas as condições de vida permitiam que ele vivesse mais alguns anos nessa situação. Então, a grande perspectiva era, eu preciso aguentar o rojão, eu preciso sobreviver a isso e vai segurando. Hoje a gente tem uma expectativa de vida pós-trabalho formal, e não necessariamente tão estanque, muito maior. Então as pessoas hoje se preocupam mais do que estou saudável, estou doente, ou qual a minha condição, né? O que eu posso fazer a mais, como que eu posso manter minha independência, como que eu posso manter a minha individualidade, como eu posso aproveitar esse tempo. Então existe uma demanda muito mais intensa hoje sobre manutenção de autonomia, independência, direitos individuais, possibilidade de aproveitamento, lazer, viagens, vida social, vida familiar, afetiva, sexual, porque existe a oportunidade. Eu tenho, de fato, uma expectativa de vida aos 60 anos de talvez mais 20 anos pela frente. Então, eu vivi 3 quartos, eu tenho mais 1 quarto pela frente. E isso vem sido percebido pelas pessoas, vai ser cada vez mais marcante, e as pessoas vêm trazendo essa preocupação. Eu não quero só não ter doença, eu quero ter oportunidade. E dentro dessa oportunidade, para encerrar o programa de hoje, eu perguntei se a família estava preparada. A sociedade como um todo está preparada para esse envelhecimento da população? Não. Por outro lado, esse tema tem sido obrigatório, as pessoas estão tendo que parar para pensar a respeito. Hoje, as mudanças são lentas, elas vão sempre atrás, né? Sempre se perde muito tempo antes de conseguir implementar medidas eficazes. Então, ainda não temos uma condição adequada, nem minimamente próximo do ideal, mas pelo menos a preocupação de que tem que haver mudanças. Essas mudanças são urgentes e envolve todo mundo, essa preocupação começou a existir. Ok, eu conversei com o médico do Hospital das Clínicas, o Dr. Paulo Formigueri. O assunto é o selo, aliás, vários assuntos. O selo que o Hospital das Clínicas está buscando, que é o selo do Hospital Amigo do Idoso. E no dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, momento que serve para que todos nós possamos fazer uma reflexão sobre a velhice que nós teremos no futuro e o atendimento ao velho hoje. Como é que o Brasil está encarando esse envelhecimento? Foi o assunto de hoje com o Dr. Paulo Formigueri. Doutor, muito obrigado e até o próximo programa. Até. Obrigado pela sua atenção, até o próximo.